Falei, tá reduzindo aqui meu espaço de trabalho, dormindo aqui. Bom, a gente vai fazer o manto, como eu havia dito para você, e a gente vai iniciar aqui com 21 correntinhas. Não faça elas apertadas, faça mais frouxinha, tá bom? 21 correntinhas, voltamos a partir da segunda, fazendo 20 pontos baixos. Muito bem, 20 pontos a gente vai virar. Vai prestando atenção, porque o que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer até o final do manto e é bastante simples na verdade, tá? Vamos lá, olha, aqui no primeiro, eu coloco a agulha no primeiro espaço, puxo uma laçada e faço um ponto baixo. 2, 3 e 4. 4 pontos baixos. No próximo ponto, um aumento. Então, eu vou de 4 pontos e um aumento até o final da carreira. Terminamos a carreira com um aumento. Vamos virar. Vamos fazer agora 2 carreiras sem alteração, com 24 pontos cada uma. Muito bem. 2 carreiras de 24 pontos. Na próxima carreira, a gente vai fazer 5 pontos e um aumento até o final da carreira. São sempre 4 repetições, tá? Então, presta atenção. Começamos aqui com 4 pontos e um... Aliás, começamos não, aqui nós fizemos uma carreira sem alteração com 20 pontos. Depois, a primeira carreira de aumentos, 4 pontos e um aumento. A carreira toda. Depois, 2 carreiras sem alteração. Agora, 5 pontos e um aumento até o final da carreira. Vamos fazer a seguir 2 carreiras sem alteração com 28 pontos. Sempre vai aumentar 4 pontos a cada carreira de aumentos, tá? Vamos nessa sequência, fazendo. Por exemplo, agora, 5 pontos e um aumento até o final da carreira. Vamos fazer 2 carreiras de 28. Depois, 6 pontos e um aumento até o final da carreira. 2 carreiras sem alteração. 7 pontos e um aumento até o final da carreira. 2 carreiras sem alteração. Vamos seguir assim, fazendo uma carreira de aumento, 2 sem alteração, até alcançar a carreira de 15 pontos e um aumento, mais 2 carreiras sem alteração, tá bom? Eu vou seguir aqui essa sequência e volto com você quando eu tiver na carreira de 15 pontos e um aumento e as 2 carreiras sem alteração. É bastante simples e se você tiver alguma dificuldade, deixa aí no comentário que eu ajudo você, tá bom? Bom, aqui eu já terminei o manto, você vê que ele não tem uma abertura tão grande quanto a gente costuma ver. E vamos colocar aqui para a gente medir. Conta 2 carreiras aqui para baixo, tá? Na penúltima, você vai encostar aqui, desse jeito aqui, ó, tá? Eu vou colocar o alfinete, que é para poder tombar ela e mostrar melhor para você. Aqui, olha, dessa forma, tá bom? Você coloca faltando 2 carreiras para a finalização. E aí você vai medir se chegou aqui, ó, nessa altura da barra, tá? Porque a gente ainda não terminou. Bom, aqui tem 2 formas de ajuste, aliás, várias formas de ajuste que você vai fazer. Se ficou curta e você gosta dela mais compridinha, então vamos lá. Faltou apenas uma carreira. Então, você vai acrescentar, em vez de fazer 15 pontos e 2 sem alteração, faça 3 sem alteração. Faltaram 2 carreiras para chegar aqui. Então, você vai fazer mais uma carreira de aumento e mais uma carreira sem alteração. Faltaram 3, mais 2 carreiras sem alteração.
O que você não deve fazer é fazer a última carreira uma carreira com aumento. Você vai sempre precisar da última carreira sem alteração. Então, veja aí o que está te faltando, tá? Para chegar ao tamanho que você quer. A minha ficou assim, olha, tá? Ainda até cabe mais uma carreirinha aqui, mas eu vou deixar assim mesmo. E agora a gente vai aqui finalizar. Bom, então vamos fazer o acabamento do manto. Deixa eu puxar um pouco mais de fio aqui. A gente vai fazer o seguinte, olha, você veio por aqui, terminou aqui no cantinho, né? Nesse mesmo local que terminou, coloca a agulha e vai fazer mais um ponto, tá? Então, nós temos um aumento e ele vira para cá. Nós vamos fazer um ponto a cada carreira que nós fizemos. No entanto, esse negócio de um ponto a cada carreira pode acabar embabadando a lateral. Se você perceber que está fazendo assim, não faça um ponto a cada carreira, tá? Você vai diminuindo um e outro. No entanto, chegando aqui na outra ponta, antes da gente dar prosseguimento, você para e conta e anota quantos pontos você fez deste lado, para que você repita o mesmo do outro lado, tá bom? Vamos lá, um pontinho a cada carreira, mais as ressalvas que eu falei. Bom, estamos chegando aqui na última carreira, tá? Vou fazer um pontinho aqui, viro na correntinha, porque agora a gente vai trabalhar na correntinha, né? Primeira carreira, então eu vou fazer mais um ponto, tá? Então eu tenho um na lateral da carreira e um no próprio ponto ali, na correntinha do ponto. Se você acha que por causa dessa carreira aqui que nós estamos fazendo agora, seu manto vai ficar barrando assim, você não quer, ao invés de fazer uma carreira de pontos baixos, você pode fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá? O último ponto na alcinha, viro para a lateral e agora eu repito aqui a mesma coisa que eu fiz do lado de cá. Um ponto em cada carreira, tomando cuidado para ter a mesma quantidade de pontos, tá bom? Muito bem. Vamos ver aqui se as laterais estão certinhas, tudo certinho. Se o último aqui, eu fiz bem na lateral do último ponto, então agora é só cortar aqui e fazer o acabamento com a agulha. Prontinho, tá bom? Tá certinho. E agora a gente vai reservar. Quando a gente for fazer a decoração, a gente já inclui a decoração do manto também. Bom, vamos fazer os bracinhos e a gente vai começar então pela mãozinha, tá? Anel mágico com 6 pontos. Vamos fechar bem apertadinho aqui. E na próxima carreira, vamos fazer também 6 pontos. Vamos virar o trabalho para o direito. E na próxima carreira, a gente já vai trabalhar o dedinho, tá? A gente vai fazer aqui 2 pontos altos juntos, pegando só pela alcinha da frente. Fazemos 2 pontos altos juntos, na mesma alcinha, e fechamos eles também
na mesma alcinha. Então, partimos para o restante da carreira, fazendo 5 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras com 6 pontos. Bom, terminadas as 2 carreiras de 6 pontos, vamos cortar o fio. Como a gente vai trabalhar com carreiras circulares e poucos pontos, é sempre bom verificar se não está pegando um ponto no outro. Quando a gente junta assim para fazer, coloca agulha, puxa ali, ó, geralmente a gente pega o outro ponto aqui, ó, do outro lado, tá? Então tem que prestar atenção se não está acontecendo isso. Bom, vou desmanchar esse meu último para trocar o fio. E aqui eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos, pegando pela alcinha de trás. Essa carreira é bem assim chatinha de fazer, porque o espaço aqui é bem pequenininho, né? Mas, como eu falei anteriormente, sempre tomando cuidado também para não pegar o ponto que está do outro lado, tá? Só prestando atenção nisso já é suficiente e vai fazendo com calma. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer 6 pontos baixos, pegando pela alcinha de trás. Bom, a gente vai seguir aqui, fazendo carreiras sem alteração. Nós vamos fazer mais 12 carreiras de 6 pontos. Então, eu vou fazer essas carreiras todas e volto aqui para a gente finalizar. Prontinho, terminadas as carreiras, é só finalizar aqui com um ponto baixíssimo. E antes de cortar, se certifique de que não ficou fechado o canal, tá bom? Vamos cortar aqui e prontinho. Agora a gente vai reservar, fazer o outro bracinho, né? E vamos reservar para a montagem final. Nós vamos fazer agora o véu. Ele é bastante simples, mas precisa prestar atenção por causa da distribuição de pontos, tá bom? Nós vamos fazer 31 correntinhas. Voltamos a partir da segunda fazendo 29 pontos baixos. Vinte e nove pontos baixos. Na última correntinha, nós vamos fazer 3 pontos juntos. Viramos para o outro lado e continuamos com 29 pontos baixos. Bom, vamos virar o trabalho. O véu é todo feito em carreiras de ida e volta. Essa última parte que eu fiz aqui, eu vim trazendo o rabicho junto, então já vou cortar o fiozinho aqui que excedeu. Voltamos agora, fazendo 29 pontos. E aqui a gente vai fazer 3 aumentos. É naqueles 3 pontos de virada que a gente fez aqui.
E continuamos para o outro lado com 29 pontos também. Vamos virar o trabalho novamente, sempre trabalhando em carreiras de ida e volta. E eu gostaria de dar uma explicação aqui para você, que com certeza eu deveria ter dado antes, tá bom? Bom, eu não viro a carreira e inicio a próxima com pontos baixos, fazendo uma correntinha, aí pula esse, que é o que todo mundo faz, né? A maioria das pessoas, tá? E aí no próximo começa com um ponto baixo. Eu não faço isso. Eu acho que essa correntinha aqui, quando a gente for fazer o acabamento, a gente vai pegar por ela e vai ficar um buraquinho, tá? Então, eu prefiro fazer o seguinte, ó. Terminei o último ponto, viro o trabalho. No primeiro aqui, que todo mundo despreza, eu coloco a agulha, puxo a laçada, tenho duas na agulha, puxo, já tenho o meu primeiro ponto baixo. É assim que eu faço, tá bom? Nessa daqui não será diferente, vamos trabalhar inicialmente com 15 pontos altos. Então, eu puxo mais um pouquinho essa laçada, coloco uma laçada na agulha, introduzo a agulha no primeiro espaço, puxo, e aí eu fecho todos, tiro todos eles juntos, fazendo o meio ponto, tá? Então, o ponto baixo e o meio ponto inicial eu faço dessa maneira. Aqui, como eu falei, nós vamos fazer 15 meio pontos. Meio pontos, então agora vamos fazer 14 pontos baixos. Na virada aqui, vamos fazer agora um aumento e um ponto 3 vezes. Continuamos o outro lado fazendo o caminho inverso. Primeiro, 14 pontos baixos. Agora, 15 meio pontos. Ok. Bom, a partir de agora, fora os aumentos que a gente vai fazer aqui, nós vamos trabalhar sempre uma carreira só de pontos baixos e outra carreira da forma que nós fizemos aqui. 15 meio pontos, 14 pontos baixos e depois os pontos de alteração para a virada, tá bom? Outra coisa importante, eu gosto de fazer isso, que eu me oriento bastante por aqui, principalmente que a gente vai ter que ficar trocando carreiras de meio ponto com carreiras de pontos baixos, né? Eu gosto de colocar aqui nessa carreira de meio ponto, ou em qualquer outra, tá? Eu acho mais fácil colocar na primeira, porque a gente já vai evitando confusão desde aqui. Eu coloco um marcador aqui, ó, do lado de cá, tá? Veja que ele não aparece do lado de cá. Então, aqui eu sei que será o avesso da minha peça. E esse aqui, o direito. Toda vez que eu trabalhar desse lado, o início e o término das carreiras serão em meio ponto, tá bom? Quem sabe isso te ajuda e facilita também, tá legal? Então, vamos lá. Próxima carreira, a gente vai fazer 29 pontos baixos. E agora, na virada, um aumento e 2 pontos 3 vezes. E seguimos aqui do outro lado com 29 pontos. Viramos o trabalho mais uma vez. Estamos do lado onde eu coloquei meu marcador. Então, significa o quê? 15 meio pontos, 14 pontos baixos. E agora nós vamos fazer um aumento e 3 pontos 3 vezes.
E agora tornamos a fazer 14 pontos baixos e 15 meio pontos. Viramos para o outro lado e agora a gente vai fazer 29 pontos baixos. Aqui na virada, a gente vai fazer um aumento e 4 pontos 3 vezes. E agora nós seguimos com 29 pontos até o final da carreira. Muito bem. Agora a gente vai fazer aqui o seguinte. Vamos colocar mais um marcador. Vou colocar aqui pelo lado do direito, tá? Aqui nessa última carreira que a gente fez. Vou colocar bem aqui em cima. Deixa eu pegar a minha aqui. E aí vou mostrar para você uma coisa. A gente vai começar a fazer várias carreiras de ida e volta. Qual é a próxima aqui? A próxima, a gente vai virar do lado de cá, então nós vamos fazer 15 pontos, 15 meio pontos, 45 pontos baixos, acabaram os aumentos aqui, as alterações, e 15 meio pontos. Vamos virar para o outro lado, tudo ponto baixo. Só se preocupa com a contagem de pontos quando você virar para o lado do marcador. E aí você verá que aqui a gente tem que fazer os 15 meio pontos, 45 pontos baixos, termina com 15 pontos, tá? Meio pontos. E aí você vai colocar o véu na cabeça da sua santinha dessa forma. Ela vai começar a fechar aqui, tá bom? Eu volto aqui para mostrar para você, tá? E você vai ver quanto você precisa chegar até aqui, tá? Vai dar mais ou menos 8 ou 9 carreiras de ida e volta. Eu vou fazer a minha desta maneira e volto para mostrar para você como é que está ficando e aonde é que você deve parar aí da altura da sua santinha também, tá bom? Bom, terminei aqui as minhas carreiras e contando, e é por isso que eu falei para você colocar um marcador aqui, olha. Você vai contar quantas carreiras você vai fazer sem alteração aqui na curva, tá? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teve algumas ocasiões em que, com o mesmo padrão, o resultado dessa contagem foi diferente, tá? Então, vai fazendo o seu aí e vai anotando. Como é que você vai ver se essa medida aqui já tá boa? Vai colocar aqui. Olha só. Acertar aqui na cabecinha. Ah, que bonitinha. E vamos colocar o alfinete aqui. Aí eu vou te explicar melhor. Veja bem. Aqui nessa parte de cima, não é questão nem de quantas carreiras está sobrando aqui. Vamos fazer, ela deve ficar mais ou menos assim, tá? E aí, tem duas opções de acabamentos aqui. Ou você vai fazer mais uma carreira já no fio de decoração, ou você vai fazer mais uma carreira em pontos baixos, já vou explicar para você. E aí, a carreirinha de decoração, ao invés de você fazer com ponto baixo, você vai fazer com ponto baixíssimo. Nesse caso, vai ficar só um filete aqui. Precisa ver qual é o acabamento que você prefere, tá? Tem que ficar, aliás, deve, né? Cada um faz o seu como quer. Mais ou menos assim, tá bom? E aqui você acrescenta mais, para quem vai acrescentar mais uma carreira, tá? De pontos baixos. Se você quer fazer a carreira só de pontos baixíssimos em volta, então você deve fazer mais uma carreira. Uma coisa muito importante, deixa eu tirar aqui, para
poder explicar melhor aqui. Aqui eu falei para vocês que a carreira de pontos de meio ponto, onde a gente colocou o marcador aqui, ela é o direito, ela determina o direito. O avesso do ponto, do meio ponto, ele é feio, na minha opinião. Por isso que eu deixo o direito do meio ponto para ser o direito do trabalho, tá bom? Então, aqui no meu caso, eu terminei com meio ponto e eu já vou fazer a carreira de acabamento. Se eu tivesse terminado, como eu falei, se você quiser, você pode acrescentar mais uma de ponto baixo. Então, o ponto baixo ficaria do avesso. Se você chega aqui na medida necessária, você está na carreira de pontos baixos, onde não tem meio ponto, então você vai fazer o que eu vou fazer agora, a volta toda. Preste atenção. Terminei aqui com meio ponto, tá? Então, nós vamos acrescentar aqui um acabamento em ponto baixo, tá? Ó, acabamento aqui em ponto baixo. Então, se essa medida aqui não foi o suficiente e você precisa de mais uma carreira de pontos baixos, você não vai fazer só aqui, você vai virar e contornar tudo, tá bom? Vamos lá, olha. Meio ponto eu terminei aqui, tá? Então, aqui mesmo, onde eu fiz meio ponto, veja bem. Introduzo a minha agulha aqui no ponto e vou fazer um ponto baixo. Da próxima carreira que é de ponto baixo, outro ponto baixo. Na próxima carreira é meio ponto, um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo a cada carreira. É importante uma coisa. No manto, eu falei para você, vai fazendo um ponto a cada carreira. Se ele embabadar, você reduz essa quantidade, tá? Nesse caso aqui, estamos fazendo uma carreira também um ponto a cada carreira, me desculpe. No entanto, temos a carreira de meio ponto. Ele não vai embabadar, não tem esse problema se você fizer certinho uma carreira um pontinho a cada carreira, tá bom? Embabadou, tá? Mesmo assim, embabadou. Cristiane, o que eu faço? Nada. Essa parte aqui embabadada fica legal, não fica ruim, tá? Fica legal. Então, não faz nada, deixa do jeito que está. Vamos lá, um ponto a cada carreira até o final. Chegando aqui no final, meio ponto, né? Então, eu vou fazer aqui no meio ponto um ponto baixo. E posso virar aqui e contornar também aqui com ponto baixíssimo. Desculpe, posso virar aqui e contornar com ponto baixo, como eu falei para você. Para mim, eu vou contornar tudinho em ponto baixo já com o fio para acabamento, o fio encanto. Então, eu vou terminar aqui. Não vou fazer ponto baixíssimo, vou fazer uma carreira com ponto baixo em fio encanto. Fazer esse acabamento em ponto baixo aqui nessa parte aqui, no final, na barra do véu, né? É importante porque isso confere aqui um acabamento melhor. Se você for colocar a carreira de fio encanto aqui, direto nessa parte aqui, sem o acabamento dessa carreira em pontos baixos, vai ficar tudo torto e aparente. Aqui está torto, está também. Só que como é feito com a mesma cor, o mesmo fio, não aparece, tá? Bom, você deve ter percebido que no resultado final, esse véu é branco. Eu estou usando a mesma cor do manto para ficar visível. O manto aqui, com a luz que eu uso, simplesmente estoura aqui com um clarão e você não ia conseguir visualizar nada, tá bom? Bom, aqui nós temos o véu acabado e todas as partes que a gente precisa para nossa santinha acabado. Então, o que falta agora? Acabamento.
nós vamos agora para a parte de acabamento e nós vamos fazer o acabamento em cada peça antes da montagem, tá bom? Bom, eu quero te passar aqui a medida real só da santinha, tá? Essa tem 20 centímetros e essa aqui ficou com 24 centímetros. Quando a gente fala em santinha, o legal é passar o tamanho total, porque muitas vezes as pessoas gostam de usar cúpula e aí ela precisa cobrir a coroa também. Então fica sabendo que se você fizer a opção de uma coroa menor ou até mesmo maior, que isso aí vai de gosto, né? Essa medida vai logicamente alterar. Ao passar para a sua cliente, passe sempre a medida toda de uma santinha, porque existe essa questão de muitas pessoas quererem colocar na cúpula ou colocar, por exemplo, numa cristaleira que tem uma altura ali certa para poder entrar e ela quer saber se vai poder entrar, né? Você pode corrigir esse, vamos supor assim, probleminha, né? Aumentando, reduzindo aí o tamanho da coroa, porque eu vou mostrar para você, existem vários modelos, tá bom? Vamos agora à quarta parte da videoaula Mãezinha do Céu.